aos vídeos da série Personagens do Espiritismo. Hoje nós vamos falar de uma notável escritora, oradora, intelectual e polemista, e que ficou conhecida como a Poetisa das Violetas. Lembrando que com esses vídeos buscamos resgatar a memória da doutrina espírita por meio da história e da cultura, trazendo um pouco de conhecimento. Porém, nós reforçamos que se vocês quiserem saber mais e se aprofundarem nesses assuntos, devem sempre pesquisar nas fontes que deixamos aqui na descrição e também nos créditos finais dos nossos vídeos. Então, para vocês não se esquecerem, já deixem o like nesse vídeo, pois é importante para o canal. Se inscrevam aqueles que ainda não estejam inscritos e ativem o sininho para receber a notificação sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. E vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Amália Domingos Soler nasceu na cidade de Sevilha, Espanha, em 10 de novembro de 1835, no seio de uma família muito pobre. Era filha única e não conheceu o pai. Desde o nascimento, Amália apresentava um problema na visão, que praticamente a tornava cega. No entanto, sua mãe era extremamente amorosa e ligada a ela espiritualmente desde outras encarnações. Quando tinha 3 meses de idade, ela foi auxiliada por um modesto farmacêutico que lhe restaurou a visão, porém ainda de modo precário. Este problema a acompanhou por toda a sua vida encarnada. Graças à dedicação de sua mãe, que apesar da falta de recursos não a desamparava, aos 5 anos de idade ela já sabia ler perfeitamente e aos 8 anos já escrevia suas primeiras poesias. Foi sua mãe também quem lhe ensinou a costurar, o que seria importante para Amália conseguir os recursos para a sua sobrevivência anos mais tarde. Com 18 anos de idade, ela começa a publicar seus poemas em periódicos e jornais locais. E aos 25 anos de idade, ela fica só no mundo, pois sua mãezinha querida desencarna no ano de 1860. Uma difícil etapa começa na vida de Amália, pois era muito pobre e não tinha ninguém que a ajudasse. Suas publicações não lhe rendiam o suficiente para que sobrevivesse. Foi aconselhada por alguns parentes para que se recolhesse a um convento, ou então se casassem com um homem bem mais velho que lhe apresentaram. Ambas as propostas não satisfaziam os ideais da moça, e ela acabou morando por um tempo na casa de amigos. Em busca de melhores condições de sobrevivência e, quem sabe, poder publicar suas poesias, Amália se transfere para Madrid. Porém,
ali na capital da corte espanhola, ela sofre muito com a falta de recursos, até mesmo para sua alimentação. Costurava e escrevia incessantemente, sem que conseguisse retorno financeiro, o que lhe agravou o problema de visão. Por essa época, Amália passa a sobreviver da caridade de pessoas amigas e conhecidas, que lhe prestam ajuda com o mínimo necessário para sua alimentação e moradia. Ela conta que foi o período mais difícil de sua vida, em que ela resgatava, por meio das expiações materiais, pesadas dívidas de seu passado em outras reencarnações. Debalde procurou consolo no seio das religiões tradicionais. Os dogmas não a satisfaziam. Os conceitos da vida no além-túmulo, apregoados por essas religiões, não preenchiam o imenso vácuo que existia em sua alma. Devido ao problema em sua visão, Amália se viu obrigada a buscar ajuda mais especializada e acabou conhecendo um médico homeopata que se tornou amigo dela, trazendo um certo alívio às suas dificuldades com os olhos. É este mesmo médico que apresenta o espiritismo para ela no ano de 1874, através do periódico O Critério, que era então publicado pela Federação Espírita Espanhola. Amália ficou maravilhada com aquelas informações. Entretanto, os problemas em sua visão não permitiam que ela se aprofundasse mais nas leituras, até que em certa manhã, estando em casa, sentiu de repente doloroso e estranho fenômeno. Pareceu-me que toda a minha cabeça tinha se enchido de neve, tal o frio intenso que senti na mesma. Prestei atenção e acreditei ouvir esta breve palavra: luz, 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 para minha alma e para os meus olhos. Luz necessito, meu Deus, e sem saber porquê, chorei, não com amargura desconsolada. Pelo contrário, aquelas lágrimas parecia que me davam vida. Sem dar conta do que fazia, encaminhei-me para um espelho e, numa exclamação de júbilo e de assombro indescritível, ao ver meus olhos perfeitamente abertos, como há muito não os podia ver, pois que sempre os tinha com as pálpebras caídas, o que me impossibilitava de ver. Haveria chegado a hora da minha liberdade? Sim. Louca de contentamento, corri para o médico, que me disse: Amália, graças a Deus, a começar de amanhã poderás trabalhar, porém sem excesso. A partir desse momento, Amália passa a escrever artigos e poesias com a temática espírita e passa a enviá-los para vários periódicos de toda a Espanha. As publicações obtiveram bastante sucesso devido à lógica e lucidez com que ela colocava as ideias no papel. O seu médico e amigo indicou que ela buscasse repouso próximo a uma cidade litorânea para favorecer a sua saúde física, e graças à ajuda de uma família que também se lhe tornou amiga, ela passa a residir na cidade de Barcelona. E ali, naquela cidade, no ano de 1878, funda o periódico A Luz do Porvir, o qual dirigiu até o ano de 1899. A curiosidade é que, na redação desse periódico,
predominavam as mulheres. Por essa ocasião, Amália já é reconhecida pela imprensa espírita de toda a Espanha e contribui com diversos jornais, periódicos e revistas. E com a compilação dos seus inumeráveis artigos e poesias, começam a ocorrer as publicações em livros, dentre os quais podemos destacar Espiritismo, refutando os erros do catolicismo romano, Seus mais belos escritos, Eu te perdoo, Memórias de um Espírito, que foi publicado em 8 fascículos, Fatos que provam, Ramos de Violeta, Memórias de Amália, que foi traduzido para o português com o título Minha Vida, e Palavras do Alvorecer. Foi também na cidade de Barcelona que Amália passou a ter contato com o seu espírito protetor, pela intuição, já que ela não possuía nenhuma mediunidade de modo ostensivo. E através de um médium sonâmbulo chamado Eudaldo, ela passa a reunir as mensagens psicofônicas enviadas pelo espírito de Saint-Germain del Prado. E no ano de 1884 é publicado o livro Memórias do Padre Germano, que se torna um best-seller na literatura espírita e leitura obrigatória para todos aqueles que anseiam por conhecer os intrincados caminhos da evolução do espírito. Podemos afirmar com toda certeza que o trabalho de Amália Domingos Soler no campo da divulgação do espiritismo foi de relevante importância, tendo contribuído decididamente para que a doutrina dos espíritos passasse a desfrutar de enorme prestígio em todos os países de língua espanhola. Amália foi uma mulher singular. Era um exemplo vivo de firmeza, de fé e de amor na defesa dos ideais que esposava. E no dia 29 de abril de 1909, com 73 anos de idade, a grande dama paladina do movimento espírita ibero-americano retorna à pátria espiritual. Deixou-nos um grandioso trabalho na divulgação dos postulados doutrinários, mas acima de tudo, legou-nos exemplo de uma vida de resignação e tenacidade diante das adversidades, numa época em que as mulheres sofriam imensos preconceitos em toda a sociedade. No ano de 1951, chega ao Brasil José Aniorte Alcaraz, um jovem espanhol da cidade de Orihuela, e passa a residir no Rio de Janeiro. Durante 20 anos ele vive aqui em nosso país e, além de trabalhar, toma contato com a doutrina espírita, até que em 1970 retorna para sua terra natal, levando na bagagem, além de muitos livros, o compromisso de distribuir gratuitamente as obras espíritas que foram para ele motivo de grande mudança em sua vida. Lá chegando, José Aniorte funda o Centro Espírita à Luz do Caminho e passa a se dedicar fortemente na divulgação do espiritismo. Ele imprimia com seus próprios recursos as obras básicas da doutrina espírita e distribuía gratuitamente por toda a Espanha e posteriormente também para alguns países da América Latina. Fez isso durante muitos anos e foi no meio deste trabalho que começou a receber textos e artigos de Amália Domingos Soler, que estavam em mãos de algumas pessoas que não sabiam o que fazer com aquelas publicações. Eram principalmente exemplares do periódico A Luz do Porvir. E de todo o material recebido surgiu uma coletânea de 6 livros, inclusive com textos inéditos de Dona Amália, que José Aniorte publicou, trazendo mais conhecimento sobre a vida dessa extraordinária mulher.
As obras que constam nessa coletânea são A Luz do Caminho, A Luz do Porvir, A Luz do Espírito, A Luz que nos guia, A Luz do Futuro e A Luz da Verdade. José Aniorte Alcaraz também publicou uma obra autobiográfica intitulada Fatos e Ações de uma Vida, onde, numa das passagens, ele conta como percebeu a presença de Dona Amália Domingos Soler, o intuindo no trabalho de divulgação do Espiritismo. E em tom de surpresa, ele afirma: "Eu achava isso incrível, porque nunca me julguei com mérito suficiente para um espírito tão elevado ser o principal guia dos meus trabalhos." E essa então foi a nossa personagem do Espiritismo dessa semana, Amália Domingos Soler. Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês já conheciam a história da Poetisa das Violetas. E aqui é o momento de deixarmos um agradecimento especial a Rosana Voigt Silveira, que nos ajudou muito na revisão do roteiro desse vídeo, bem como enriqueceu o conteúdo com informações importantes sobre Dona Amália Domingos Soler. A Rosana é professora, tradutora e conselheira do IDEAC. Ela estuda o Espiritismo e as obras de Allan Kardec desde 1991, atuando em diversos grupos no Brasil e no exterior. É uma admiradora e estudiosa da vida de Amália Domingos Soler. Graduada em Sistemas de Processamento de Dados, MBA em Negócios Financeiros pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem especialização no idioma espanhol pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Rosana é autora do livro Kardec para Mulheres, onde ela faz uma extensa e profunda pesquisa em toda a obra de Kardec, buscando os principais temas relevantes ao belo, complexo e grandioso universo feminino. Vale a pena ler essa obra, e para os que se interessarem, eu vou deixar um link de acesso para maiores informações aqui na descrição. A Rosana também traduziu para o português a obra A Luz do Caminho, de José Aniorte Alcaraz, e que conta um pouco a vida de Amália Domingos Soler. Nossa gratidão a Rosana por toda a paciência e ajuda que nos dedicou para a criação desse vídeo. E eu peço a vocês então que deixem o like e compartilhem esse vídeo e o canal com seus amigos, em seus grupos e em suas redes sociais, para nos ajudar cada vez mais a divulgar a doutrina espírita. Eu peço também que se inscrevam no canal aqueles que ainda não são inscritos e ativem o sininho para receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E nos sigam também lá pelo Instagram para ficar sabendo com antecedência quem será o nosso próximo personagem do Espiritismo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.